Você sabia que você pode investir em qualquer setor ou em qualquer ativo do mercado, contando com os profissionais mais experientes de todos? Pode parecer propaganda, mas vem comigo, vem entender como é que funciona. Meu nome é Pedro Melucci, você está no Invest.doc, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e aquela rotina de sempre. Comenta aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Os fundos de investimento são uma modalidade de investimento coletiva, ou seja, da feita que você entra para um fundo de investimento, você passa a ser cotista. E aí todo aquele coletivo, todas aquelas pessoas que fazem parte do fundo vão investir nos mesmos ativos a partir do que um gestor determina. Então os seus ganhos e as suas perdas no fundo de investimento vão ser sempre proporcionais à quantidade de cotas que você tem adquirido. Os fundos geralmente têm duas taxas. Uma é a taxa de administração, que é uma taxa fixa que vai variar de fundo para fundo, e a outra é a taxa de performance. A taxa de performance, ela geralmente está atrelada a um benchmark, ou seja, a um nível que aquele fundo tem que alcançar de lucratividade. Quando aquele gestor, quando aquele fundo ultrapassa essa lucratividade, aí você começa a aplicar a taxa de performance. Então fique muito atento às taxas do seu fundo, saiba qual que é o benchmark e tenha em mente que essas taxas elas podem vir a mitigar os ganhos, muitas vezes tornando desinteressante o investimento num fundo. Então agora a gente vai falar um pouquinho de cada fundo, cada tipo de fundo separadamente. O primeiro fundo é o fundo de renda fixa. O fundo de renda fixa ele tem que investir 80% do seu capital em produtos de renda fixa, como o próprio nome fala. 20% geralmente são investidos em outros produtos que podem estar ou não atrelados aos produtos de renda fixa, como índices futuros, por exemplo. Geralmente os fundos de renda fixa são indicados para investidores mais conservadores. Agora tenha em mente que dentro dos fundos de renda fixa, que podem ser N, dos mais variados, você tem fundos mais conservadores e fundos cada vez mais arriscados. Fundos de ações. Fundos de ações podem ser passivos ou podem ser ativos. Os fundos de ações passivos são os ETFs geralmente negociados em bolsas. Os ETFs, aqui no Brasil, a gente tem como, por exemplo, o BOVA11, que tenta replicar o índice Bovespa, e o IVVB11, que tenta replicar o S&P 500 americano. Já os fundos ativos de ações tem que ter pelo menos 67% ou 2/3 do seu capital alocado em ações ou nos derivativos a partir de ações. E vão ser fundos onde a gestora vai buscar entregar uma rentabilidade maior do que os índices. Fundos multimercados são fundos onde o gestor vai ter uma liberdade maior para compor a carteira do fundo. Ou seja, ele não tem limitações de quanto ele tem que adquirir de ações, quanto ele tem que adquirir de títulos. Então são fundos que são dos mais amplos possíveis, podendo ser muito conservadores, inclusive, até muito agressivos. Nesse caso é fundamental que o investidor saiba exatamente no que aquele fundo investe e qual que é o objetivo do fundo. Fundos cambiais são fundos que tentam investir em títulos públicos, dívidas públicas de outros países, ou seja, no Tesouro Nacional de algum outro país. Esses títulos eles são interessantes para comprar uma carteira que busca uma diversificação maior, que busca diversificar no sentido de outra moeda. Fundos referenciados são fundos de títulos de renda fixa, que tem pelo menos 80% do seu capital investido em renda fixa e geralmente até 95% em renda fixa atrelada a algum benchmark, por exemplo o CDI. Então geralmente são feitos mais para investidores que buscam uma segurança de ter um rendimento atrelado a algum indicador. Fundos de dívida externa é um tipo de fundo que investe na dívida externa do Brasil. Pode parecer contraintuitivo você investir no Tesouro Brasileiro por fora do Brasil, mas estando dentro do Brasil, mas na verdade faz todo sentido sim, porque você basicamente vai estar se expondo ao título público brasileiro, só que em uma moeda diferente da sua. Então você tem uma exposição dupla, tanto ao título público quanto ao dólar geralmente. Fundos de investimento em cotas são fundos que basicamente investem pelo menos 95% do seu capital em outros fundos. Tem que ser da mesma classe e é basicamente isso. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários são os queridinhos aí da bolsa nos últimos tempos e não por menos eles são muito incríveis. Fundos imobiliários são fundos que investem em ativos imobiliários, basicamente. Sejam recebíveis, sejam em ativos físicos imobiliários, que a gente chama de fundos de tijolo. Os FIIs têm suas cotas negociadas em bolsa e são, portanto, renda variável. Os FIIs são muito interessantes, mas a gente vai deixar para conversar sobre eles num capítulo completamente à parte, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Então, para fechar, entenda que investir em um fundo é investir em alguma classe de ativos, em algum tipo de setor, a partir de um gestor. Ou seja, você está pagando pela expertise de alguém
e investir em alguma coisa que você queira, uma expertise que provavelmente você nunca alcançaria, mesmo com muito estudo. Então investir num fundo é você comprar a cabeça daquele gestor e acreditar nele. Lembre-se sempre de avaliar as taxas daquele fundo, qual que é o benchmark dele, e se aquele gestor, a partir do tempo, tem conseguido entregar justamente o que ele se comprometeu a entregar. Bom, pessoal, hoje era isso e falou!